Genocídio. Esse termo foi muito usado para se referir às políticas empreendidas pelo governo Bolsonaro. A situação encontrada por uma missão do Ministério da Saúde em aldeias Yanomami mostra que, infelizmente, o uso dessa palavra está longe de ser um exagero. Ok, então no dia 16 de janeiro, uma segunda-feira passada, uma equipe do Ministério da Saúde foi em uma missão para aldeias Yanomami, que inicialmente seria só para fazer um reconhecimento, para ver como estava a situação. A situação que eles encontraram lá era tão absurda que acabou sendo necessário fazer uma intervenção. Vamos primeiro dar uma olhada aí no Jornal da Globo. Já presenciaram várias situações graves, crianças convulsionando, crianças com malária. É importante que o Ministério da Saúde vê, a realidade do povo Yanomami. O objetivo do Ministério era fazer apenas um diagnóstico da situação, mas foi necessário um atendimento emergencial, principalmente das crianças. Dados do Ministério da Saúde mostram que entre 2019 e 2022, nos 4 anos do governo Bolsonaro, 570 crianças Yanomami morreram das chamadas mortes evitáveis, um aumento de quase 30% em relação aos 4 anos anteriores. Crianças vítimas de verminoses, malária, pneumonia, devido à precariedade do atendimento de saúde e também da contaminação por mercúrio, fome e desnutrição, por causa do impacto do garimpo ilegal na região. Então, é uma situação, assim, realmente calamitosa, né? Se fala em 99 crianças mortas só no ano 2022, mais de 500 aí durante todo o governo Bolsonaro, né? Isso aí pensando principalmente em malária, diarreia, fome. Existe uma questão aí que também a gente tem que lembrar que que assim, é bem pesada, aviso de gatilho aí, mas que foi trazida pelo pessoal do Brasil 247, que o impacto dos garimpos nas aldeias indígenas vai além de só a questão de saúde e da fome. Crianças Yanomami foram vítimas também de estupros e assassinatos. O noticiário dos últimos dias focou quase que exclusivamente na tragédia da fome, da desnutrição e das doenças. Zero na informação de que a presença de garimpeiros nos territórios Yanomamis, e não apenas deles, já que atividades garimpeiras e criminosas avançam por outras áreas, tem provocado crimes ainda mais graves, como assassinatos e estupros. O genocídio do governo Bolsonaro é ainda mais grave. Ele e toda a sua estrutura governamental ignorou todos os pedidos de socorro e permitiu que crianças e adolescentes fossem relegados ao bel prazer dos facínoras. Então, assim, é uma coisa que ninguém gosta de falar disso, é um assunto super delicado, mas a gente tem que trazer a realidade. A gente tentar esconder essa realidade só vai ser pior para suas vítimas, né? Enfim, diante de todo esse cenário, Lula e uma comitiva de ministros, que incluía aí a ministra da Saúde, a ministra dos Povos Originários, o ministro dos Direitos Humanos, foram para Boa Vista, né, em Roraima, no sábado, dia 21. Daí nós temos algumas falas do Lula e da ministra da Saúde nessa ocasião. Então, primeiro vamos ver o que o Lula falou. Que nós vamos tratar os nossos indígenas como seres humanos, sabe, responsáveis por parte daquilo que nós somos. E nós vamos... É importante dizer porque, infelizmente, o governo anterior não tratava como seres humanos. Na verdade é essa.
Lula está dizendo o óbvio, mas é o óbvio que precisa ser dito. Cuidar para que eles sejam tratados, sabe, como se fosse, sabe, seres humanos de primeira classe, e não ser tratados como gente de quarta classe ou de quinta classe. É desumano o que eu vi aqui. Sinceramente, o presidente que deixou a presidência esses dias, se ao invés de fazer tanta motociata, tivesse vergonha e viesse aqui uma vez, quem sabe esse povo não tivesse não abandonado como está. E daí a gente também teve a fala da Nízia Trindade, a ministra da Saúde. Da saúde, nós definimos que essa situação é uma emergência sanitária de importância nacional, semelhante a uma epidemia. É isso que precisa ficar claro. Isso significa que nós, com isso, tenhamos mais condições de agir rapidamente frente à situação que a missão da Força Nacional do SUS, com a FUNAI e vários entes, estão aqui trabalhando para fazer primeiro diagnóstico. Então, aí você já vê, foi declarado aí uma emergência sanitária. Então, pensa que a equipe do Ministério da Saúde foi lá só para ver como as coisas estavam e tiveram que levar a ministra lá para declarar emergência sanitária. É um sinal do quão desesperadora era a situação. Diagnóstico da situação, mas já tomando medidas, né, que o presidente vai coordenar esse processo. Então nós precisamos melhorar as condições da Casa de Saúde Indígena. Tenho que dizer que recebemos essa herança, isso nós estamos há 20 dias no governo, mas já vimos que isso teria que ser uma emergência e é o que nós estamos considerando. Tá, diante dessa situação, dessa declaração de emergência, o que aconteceu? Já foram criados hospitais de campanha em Boa Vista para começar a fazer o atendimento dessas pessoas. Já foi também... A gente também teve outros órgãos do governo, além do Ministério da Saúde, intervindo. Então, o STF, na figura do Gilmar Mendes, também já entrou pedindo uma investigação do que aconteceu. Gilmar Mendes pede apuração urgente sobre Yanomamis. Para o ministro do STF, penúria da terra indígena é inaceitável. Região em Roraima passa por crise humanitária. Exato, não é mais nem só uma crise sanitária, é uma crise também humanitária, né? As instituições aí da sociedade civil também já começaram a se movimentar, né, as ONGs. Então, a gente tem aqui informações da Agência Brasil. Ação da Cidadania e CUFA lançam campanha para ajudar os Yanomamis. O governo federal declarou emergência em saúde em território Yanomami. Então, a gente vê aí a Ação Cidadania e a CUFA, Central Única das Favelas, já participando também aí das ações. E a gente viu, inclusive, algumas políticas que já estavam previstas, mas que acabaram sendo aceleradas por causa da questão dos Yanomami, entre elas o Mais Médicos. Vamos lá para o Poder 360. O governo quer adiantar mais médicos para atender Yanomamis. Medida foi anunciada neste domingo, 22 de janeiro, como parte das ações para enfrentar a crise sanitária no território indígena. Crise sanitária e humanitária. Justo. Tínhamos um edital só para brasileiros. Só em seguida que faríamos um edital para brasileiros formados no exterior e depois para estrangeiros. Frente à necessidade de levarmos assistência à população dos distritos indígenas, especialmente aos Yanomami, queremos fazer um edital em que todos se inscrevam de uma única vez, explica o secretário de Atenção Primária à Saúde, Nésio Fernandes. Então a gente vê aí, né, que Mais Médicos foi um programa que foi desmontado, né, pelo Bolsonaro, com toda aquela história de acusar os médicos cubanos de serem guerrilheiros, infiltrados, e com isso acabou deixando uma boa parte do Brasil descoberta, sem atendimento médico, porque a realidade é que os médicos brasileiros muitas vezes se concentram nas grandes cidades e deixam as populações mais afastadas dos centros urbanos desamparadas, e o Lula já está com o plano de voltar com mais médicos.
Só que, como a gente viu ali, o plano era ir fazendo isso aos pouquinhos. Agora, diante da situação calamitosa que nós estamos vendo, eles falaram não, a gente tem que conseguir médicos o mais rápido possível, porque não dá para deixar essas populações desamparadas enquanto a gente espera o passo a passo, né? E, por fim, o Ministério da Justiça também entrou no jogo aí na figura do Flávio Dino. Vamos para a carta capital. Dino determina que a PF abra inquérito para apurar suposto genocídio contra Yanomamis. A apuração de crimes ambientais também estará no bojo da investigação. Que é indissociável uma coisa da outra, né? Porque muito dos problemas é causado também pela contaminação de mercúrio causado pelos garimpos ilegais. Então, esse é um exemplo de uma crise sanitária, humanitária e ambiental, uma demonstração de como você não tem como separar uma coisa da outra, né? Exatamente. A condição clínica, especialmente por causa da malária e de outras doenças, agrava a situação de desnutrição e é responsável por causar essas mortes. E eu vi uma fala do médico tropicalista André Siqueira, né, do Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz, e ele explica que os garimpeiros, eles usam remédios que atenuam os efeitos da malária para eles trabalharem. E eles estão sempre se deslocando de um lugar para o outro para evitarem serem pegos. Então, eles acabam atuando como vetores dessa doença. E eles acabam levando... Porque, se eu não me engano, a malária ela é um parasita que vai dentro de um mosquito, né, que faz a transmissão. Eu não tenho certeza, mas acho que daí eles levam... Eles levam... Exatamente. E daí eles estão contaminados e eles levam para áreas que, às vezes, tinham sido feito controle ou que não havia a transmissão. Então, eles acabam infectando e causando esses problemas sérios. E outra coisa que ele falou também é que, exatamente por eles estarem sempre fugindo, eles não conseguem encontrar e fazer o tratamento adequado, isolar esses garimpeiros. E o terceiro é que esses garimpeiros, eles também ameaçam, desviam e contrabandeiam os medicamentos que seriam utilizados para isso, sem contar que a presença deles intimidatória, e aí dos garimpeiros, pescadores, caçadores e madeireiros ilegais, também com todas essas outras figuras de crimes que a gente viu, especialmente assassinatos, estupros, exatamente por causa do conflito, faz com que o próprio acesso dos povos indígenas aos postos de saúde seja prejudicado. E há relatos também, inclusive, de que eles se utilizaram de pistas de pouso que seria para essas unidades de saúde usarem. Eles se apossaram dessas pistas para fazer o embarque e desembarque de ouro e de outras coisas que são frutos de crime. Então, assim, a gente está falando de uma série de crimes praticados por pessoas que contou com o apoio, que contou com o incentivo do governo federal na gestão passada. E quando nós falamos disso, isso tem um nome. Isso é crime de genocídio. E o crime de genocídio, ao contrário do crime contra a humanidade, que a gente falava muito na pandemia, o crime de genocídio ele é previsto na legislação brasileira. Isso, nos anos 50 foi feita uma lei, muito em razão também do julgamento lá de Nuremberg, de todas as questões que envolveram o Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Então nós temos uma lei que tipifica, a gente fala que criou o crime de genocídio, e o crime de genocídio, ele não precisa ser feito, na verdade não só o crime de genocídio, todos os crimes, eles não precisam ser feitos somente como a gente, dentro do juridiquês a gente usa a expressão comissivo. Você não precisa agir. Se você tem ciência e você tem o dever de impedir, você também comete um crime por omissão. Tá? Então, por exemplo, se eu vejo uma pessoa e uma pessoa está passando fome, ou está, sei lá, amarrada num lugar passando fome, e eu posso soltar aquela pessoa e eu não solto e deixo aquela pessoa morrer, eu vou responder pelo crime de homicídio por omissão, tá? Porque eu não socorri aquela pessoa quando eu deveria. Então, vários crimes podem ser praticados através de uma omissão dolosa. E nós estamos diante de uma omissão que envolve não só o presidente da República, mas envolve também o ministro do Meio Ambiente, com a história de passar a boiada. Olha o que é a boiada que passou, sabe? Sacrificar pessoas em prol de um projeto, sabe, desumano e cruel e ganancioso, e, sabe, é absurdo. Nós estamos diante
de uma omissão dolosa do Ministério dos Direitos Humanos e da Mulher, né, que envolve a Damares Alves, eu já falei do Salles. Nós estamos diante de uma omissão do Ministério da Justiça, porque eram situações criminosas acontecendo lá. Então você pode colocar o Anderson Torres e o Moro nesse bolo também, e é óbvio que o presidente da República. Essas pessoas, elas precisam ser processadas e presas, porque esse crime é inadmissível. Isso é revoltante, sabe? A gente está vendo acontecer isso no nosso território com esse descaso, com essa... Por quê? Porque eles queriam apoiar, eles queriam facilitar, eles queriam desburocratizar a atividade dos mineradores, os madeireiros, sabe? E a gente que estava lá matando os povos indígenas. Eu não sei, assim, a gente precisa pagar muito pelo que já foi feito com esses povos, sabe? A gente aqui é invasor, e a gente aí continua vendo e tendo que ver isso acontecer repetidamente. Até quando, sabe? Até quando? Então, assim, a gente precisa. Isso é uma questão tão importante quanto foi Nuremberg para a Segunda Guerra Mundial, porque Nuremberg foi um tribunal de exceção, mas por mais que seja um tribunal de exceção, ele foi feito para mostrar que aquilo era inadmissível e que as pessoas que fazem isso precisam ser punidas. E aqui no Brasil a gente precisa punir essas pessoas também. Precisa punir para ser exemplo, para que nunca mais isso aconteça.